A paz do Senhor, meus amados irmãos, lição de número 11, as consequências do pecado de Davi. 15 de dezembro de 2019, textual está no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 10, que diz: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Verdade prática, o pecador é destruidor, ou melhor, o pecado é destruidor. O seu alvo é sempre desviar o homem da comunhão com Deus, levando-o a um estado de depravação espiritual e moral. Vamos pensar um pouquinho sobre esse textuário de segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 10. Bom, capítulo 12, então, entre os versículos 1 a 25, está a repreensão dura que o profeta Natã faz ao rei Davi. Um momento de repreensão notável na vida de um dos homens mais piedosos, né? Um dos homens mais íntegros, mais devotos que a Bíblia apresenta, que é o rei Davi, mas que quando pecou, obviamente foi repreendido pelo Senhor, como qualquer outro homem. E aí está a grande diferença da biografia dos reis de Israel. Porque se você fizer uma analogia, uma análise, uma leitura dos reis da antiguidade, eles só registravam coisas boas. Eles não registravam derrotas, não registravam erros de governo. Você só vê coisas boas, mas como a Bíblia não é simplesmente um livro de história, mas é a poderosa palavra de Deus, então aqui está escrito, sim, uma repreensão ao rei Davi. Então nós vemos o profeta Natã sendo enviado pelo Senhor e com essa palavra dura: não se apartará a espada jamais da tua casa. É uma palavra dura, sem dúvida alguma. Mas Davi, que era um homem que tinha cometido pecados abomináveis, né? Como adultério, assassinato, cometido coisas horríveis, crimes hediondos. Então veio essa repreensão. E isso se cumpriu na história de Davi. Você vê, logo após ele receber essa repreensão, aí logo depois ocorre um problema de incesto na sua família, quando Amnon estupra sua irmã Tamar. O irmão de Tamar, Absalão, filho de Davi, se revolta e mata o seu irmão. Aí foge. Aí depois tem a rebelião de Absalão. Absalão toma as concubinas do seu pai Davi, tem relações conjugais explicitamente, quer dizer, uma violência terrível. Depois a morte de Absalão, depois mesmo após a morte de Davi, as mortes traumáticas dos seus descendentes, né, de reis de Israel, como por exemplo também o seu filho Adonias, morto pelo rei Salomão, e assim sucessivamente. Então você vê que essa palavra profética se cumpre na dinastia davídica. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Então, irmãos, isso aqui é o resultado de uma semente, né? A lei da semeadura. Plantou, colheu. O que Davi plantou com seus terríveis pecados, ele certamente iria colher ao longo da sua história. Interessante que o apóstolo Paulo, falando sobre a lei da semeadura, ele nos adverte. Ele diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito,
do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 10. Então é apresentada aqui a lei da semeadura. Objetivos específicos: conceituar o pecado no Antigo e no Novo Testamento, mostrar a repreensão do profeta Natã ao rei Davi e elencar as consequências do pecado de Davi. Pecado é violação contra o mandamento de Deus. Infelizmente, os três pecados capitais, digamos assim, ou as três formas, estratégias de Satanás, operou-se ali, no caso da sedução de Davi. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Foi o que levou Davi, então, a esse desastre. Um homem piedoso, um homem devoto, mas que no momento que não vigiou, foi sujeito, então, às estratégias de Satanás. Só Cristo tem poder para vencer. Por isso que nós precisamos estar escondidos no Senhor. Então, o assunto dessa lição vai mostrar o alto preço que Davi irá pagar pelos seus crimes, pelos seus pecados. Então, a história de Davi nos ensina a não brincarmos com o pecado, a vigiarmos todo o tempo. Nós não podemos arriscar e desafiar o pecado, porque ele é destruidor. Por isso, o mais importante é viver em santidade, confiar no sacrifício expiatório do Calvário e permanecer então nas promessas do Senhor. Ponto central dessa lição: o pecado tem o alvo de levar o homem ao estado de depravação espiritual e moral. Primeiro tema, então, o conceito de pecado no Antigo e no Novo Testamento. Bom, no Antigo Testamento, o conceito de pecado aparece como errar o alvo, malignidade, perversidade, revolta, rebelião, iniquidade e culpa, transgressão consciente, culpabilidade diante de Deus, desviar-se do bom caminho. Então são essas expressões que encontramos no Antigo Testamento. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, nós encontramos também diversos vocábulos usados pelos escritores sagrados. Por exemplo, mal moral, impiedade, incredulidade, heresia, apostasia, culpabilidade, pecado propriamente dito, derivado da palavra grega hamartia, conduta comprometedora, vida sem limite, adoração falsa, engano, pecado deliberado, induzir os outros a errarem por meio de falsos ensinos. Então nós encontramos vários termos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, sobre o pecado. Síntese desse primeiro tópico: tanto o Antigo quanto o Novo Testamento demonstram que o pecado é a violação da lei do Senhor. Há um subsídio didático-pedagógico, segundo tema: a repreensão do profeta Natã ao rei Davi. Uma consciência morta. Então, tudo nos leva a crer que Davi teria dificuldade de confessar o seu pecado. Havia se passado um ano e para ele todas as coisas estavam então da mesma maneira. Na verdade, Davi estava sendo sim já punido por esse erro. Ele fala nos Salmos que os seus ossos se secaram, que ele estava sem prazer de viver. Isso já era consequência do pecado. Parece que ele passa por um sofrimento depressivo devido ao seu pecado. Então, embora ele não tenha se arrependido e ter voltado para Deus espontaneamente,
Através dos salmos, a gente pode perceber como estava a sua alma nessa situação. Davi se mostrou irado com o procedimento do rico e prontamente queria condená-lo à morte. É quando o profeta Natan começou a contar uma história, isso é importante você saber, que o profeta Natan, um homem de Deus, tem a sabedoria para repreender as suas ovelhas, né? Nesse caso. O profeta, ele sabia que Davi era um rei, ele tinha que ter um respeito também, porque tem gente que não tem noção de nada, né? Não sabe exortar. Tem pastores que não sabem exortar. Precisa saber, irmão, precisa ter temor de Deus, precisa ter estratégia, porque o nosso objetivo é que a pessoa se arrependa, não que a pessoa fique revoltada contra você. E o profeta Natan, ele é um modelo para nós. Ao invés dele já chegar e já falar, você está em pecado, tal, e criar um conflito, ele cria primeiro, ele conta uma história de um rico comerciante que tinha muitos bens e de um pobrezinho que só tinha uma ovelhinha. E que esse rico, ao invés de pegar das suas ovelhas para oferecer aos visitantes, aos seus convidados, não, ele vai pegar a ovelhinha daquela pessoa que só tinha uma. E Davi ficou irado com essa atitude e falou, esse comerciante é digno de morte. Aí que o profeta Natan fala, então, foi assim que você agiu. Você tinha todas as mulheres que você pudesse casar, porque você era o rei. Era aceitável essa situação. No entanto, você foi pegar a mulher de Urias, que só tinha uma, Betseba, mas ele amava essa esposa. E Davi, e aqui mostra como é um homem segundo o coração de Deus. Porque se ele fosse que nem Saul, sabe o que ele ia fazer? Mata esse falso profeta que está me acusando, está inventando. Mas não, Davi é o homem segundo o coração de Deus. E a pessoa que é segundo o coração de Deus tem sensibilidade para reconhecer o seu pecado, para reconhecer a sua pecaminosidade. Davi reconhece e fala, pequei, eu pequei. Então, ser um homem segundo o coração de Deus é ter sensibilidade para reconhecer quando erra, para lutar para fazer a vontade de Deus. E Davi, nesse momento, ele mostra esse homem segundo o coração de Deus, que não se revolta, mas confessa o seu pecado e deixa. E isso é maravilhoso nessa perspectiva, mostrando a gravidade do seu pecado. A semelhança de Samuel e Elias, Natan age com energia e coragem. Ele fala, tu és este homem, não é? Foi como uma espada transpassando o coração do rei. O adultério é um tipo de relação sexual ilícita. É um pecado contra a família. E ele nasce no coração. Toda relação sexual antes e fora do casamento é terminantemente proibido pela Bíblia. Natan, portanto, anunciou a desaprovação do Senhor em relação a Davi e a sentença do juízo que viria sobre o rei. 3. Traindo a generosidade divina. Natan, como porta-voz de Deus, disse tudo quanto o Senhor havia feito com relação a Davi, citando cada benefício, um por um. Livramento das mãos de Saul, o reinado sobre Judá e Israel, dentre muitos outros privilégios. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, não vigiou e desprezou essa generosidade. Mas ele reconhece a sua transgressão. Ele sabia que havia pecado contra o Senhor. Alguns dos seus salmos revelam então esse sofrimento, essa luta. O Salmo 32, o Salmo 51, pela misericórdia divina, Davi foi perdoado, mas teve consequências. Ele iria colher o que ele havia plantado. Resuminho do tópico 2. Diante de uma consciência morta do rei Davi, o profeta Natan mostrou-lhe a gravidade do seu pecado. Temos outro subsídio teológico e a questão 3, as consequências do pecado de Davi.
Paulo afirma que o que semeia na carne colherá corrupção. Foi o que ocorreu com Davi. Então a gente pode enumerar as consequências do pecado de Davi: incesto, estupro, assassinato, tudo dentro da família dele, rebelião. Quer dizer, virou tão horrível a consequência do seu pecado. Davi foi perdoado pela graça e pela misericórdia de Deus, mas teve de arcar com as consequências dos seus pecados pelo resto da vida dele. É então importante que nós cristãos nos esforcemos para evitar o pecado. O apóstolo Paulo fala: foge da aparência do mal, não é? Por quê? Porque o pecado traz sofrimento, deixa marcas. Então é importante a gente ser prudente, porque às vezes, além da pessoa sofrer tudo isso, a família sofre também. Outras pessoas sofrerão também. Então isso é muito triste. Davi, o rei fraco no seu próprio lar. Davi foi um grande líder para Israel, mas infelizmente ele foi muito falho como pai de família. Ele teve 12 esposas, 10 concubinas, 21 filhos e uma filha, Tamar. Observe que os 3 filhos de Davi que morreram tragicamente, Amnon, Absalão e Adonias, eram seus sucessores imediatos. Olha que coisa! Lendo em 1 Reis, primeiro livro de Reis, 1:6, pode-se compreender que parte da desestruturação da família de Davi, segundo o texto, era culpa dele mesmo, pela maneira como ele conduziu seus filhos. Então a falta de conselho, de disciplina, de oração, de amor, de acolhimento, de orientação, foi o mesmo que ocorreu com o sacerdote Eli. Foi, infelizmente, o mesmo que ocorreu com o sacerdote Samuel. No fim da vida dele, seus filhos recebiam presentes. O mesmo ocorrerá com Davi. Olha como a história se repete. Nas palavras de Paulo, que governa bem a própria sua casa, está preparado para assumir responsabilidade na obra de Deus. Então Paulo fala acerca da separação do bispo, Convém que o bispo seja casado. 1 Timóteo 3, convém que o bispo seja casado, marido de uma mulher, que governe bem os seus filhos, porque se ele nem governa bem a sua casa, terá cuidado da igreja de Deus? É o questionamento apostólico, Então não adianta realizarmos grandes conquistas eclesiásticas ou financeiras, mas termos um lar destruído. Não adianta. Então a síntese desse tópico 3 diz: o rei Davi sofreu consequências de seus pecados, tanto em sua vida familiar, quanto em seu reinado. Essa é uma lição que nós precisamos fazer, essa reflexão. É grave isso, nós temos que entender. Há outro subsídio teológico e as considerações finais. E as considerações finais nos orientam para evitarmos o pecado a qualquer custo, pois ainda que aparentemente seja inofensivo, ele sempre trará consequências gravíssimas, marcas. E não fica só na pessoa, compromete a família, compromete pessoas que estão ao lado. O adultério de Davi marcaria sua vida para sempre. Mesmo depois que ele foi perdoado, ficou, no currículo dele. Isso porque o preço do pecado é demasiadamente alto. Seus frutos geram morte. A desobediência a Deus e a crueldade para com Urias seriam pagas por meio da dor e do sofrimento da própria família do rei. Então, irmãos, as mesmas estratégias de Satanás foi usado para com o rei Davi. Ele estava no palácio, não estava na guerra. No tempo dos reis irem para a guerra, ele estava lá no palácio e viu. Então operou a concupiscência da carne. Por isso nós precisamos ser o quê? Equilibrados. Ocorreu a concupiscência dos olhos, ele viu. E ocorreu a soberba da vida, porque ele, meio sabedor que a mulher era casada, ele não podia ter feito isso, mas como rei, como soberano, ele achou que podia. É a soberba da vida, Esqueceu aquela ideia de que ele era um rei para abençoar por amor ao povo de Deus.
e não para fazer o que ele pensava, os desejos do seu coração. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. A desobediência a Deus e a crueldade para com a família de Urias seriam pagas diante da sua dinastia, durante toda a sua dinastia, toda a família do rei. Então, que o Senhor nos ajude, que possamos vigiar mais, orar mais, guardar mais a palavra no coração, para não pecar contra o Senhor. Assista o nosso videoaula e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Acesse também o nosso site www.professoralberto.com.br. Ali você pode buscar informações. Nós entraremos num recesso, né? Por isso não teremos aulas de formação continuada e voltaremos então a partir do mês de fevereiro. Mas você pode acompanhar as aulas através então desses vídeos e compartilhar com aquelas pessoas que precisam ter um conhecimento geral antes de ministrá-la aos domingos. Quero lembrar você, se porventura você deseja fazer uma visita em Israel, nós temos um projeto, se Deus nos permitir, em 2020, nós estaremos 9 dias visitando toda a Terra Santa. São 9 dias somente Israel. Valor $3.290, tudo incluso, exceto o almoço. Então você pode fazer parte, entre em contato com a Renova Turismo para tirar maiores informações. Você pode dividir até em 21 vezes. Então você consegue ir, mas você precisa ter tempo para se organizar. Então você liga lá na Renova Turismo, fala que você quer fazer parte do 6º grupo do Professor Alberto, novembro de 2020, segunda quinzena, 16 a 24 de novembro. Anote aí, é 019 98372 1193. Repetindo, 019 98372 1193 ou 019, que é o código de Campinas, 3241 2424. E você vai se organizar para participar conosco dessa viagem para Israel, se o Senhor permitir. Que Deus continue. Fique na paz do Senhor.